Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia. E na aula dessa semana, a gente vai continuar vendo, né, o assunto da aula passada. A gente viu na aula passada o transporte passivo que ocorre na membrana plasmática. A gente viu que a membrana plasmática ela é quem media, né, o transporte de substâncias para fora ou para dentro da célula. É aquilo que eu comentei com vocês na aula passada, né? A gente tem que pensar mais ou menos que a célula ali é um castelo, né? E esse castelo é cercado por uma muralha que protege, que controla quem que entra e quem sai, e essa muralha seria, né, a membrana plasmática da célula. Então, a célula pode realizar o transporte passivo ou o transporte ativo. A gente viu que o transporte ativo, perdão, o transporte passivo, ele também é chamado de difusão facilitada. A célula não gasta energia porque a passagem de substâncias ocorre a favor do gradiente, que é quando, né, se em um lado da célula, vamos supor que no lado exterior da célula tem a maior concentração de uma substância do que no interior, a tendência é que essa substância passe para o interior da célula, de forma que ali alcance o equilíbrio, né? E na aula de hoje a gente vai dar sequência a esse assunto, a gente vai falar sobre o transporte ativo, a endocitose e exocitose, e a gente vai ver também que em algumas células há a presença de parede celular. Então vamos lá. Vamos começar pelo transporte ativo. No transporte passivo, a gente viu, né, que não há gasto de energia porque ocorre a favor do gradiente, né? A passagem de substâncias ocorre a favor do gradiente. Já no transporte ativo, a célula precisa bombear substâncias contra o gradiente de concentração e para isso a célula gasta energia. Então vamos ver aqui nessa imagem. Nessa imagem aqui, essa parte de fundo azul, é o lado exterior da célula, o lado extracelular, e o lado rosa é o lado intracelular. Observe aqui que nessa primeira parte, o lado intracelular tem uma maior concentração de alguma substância, que são esses bloquinhos verdes. E a célula precisa bombear, né, contra o gradiente. A tendência é que essa substância saísse. Porém, isso não acontece, né, porque é um transporte ativo. A célula vai gastar energia para poder puxar essas substâncias, né, transportar essas substâncias para o seu interior. Aí aqui a gente vê a substância entrando, né, através de uma proteína e ocorre o gasto de energia, que é representado pela molécula de ATP. O que é essa molécula de ATP? A gente vai ver ela mais para frente nos nossos estudos sobre a célula, mas a gente já pode aqui, né, falar um pouquinho dela, que é a molécula de adenosina trifosfato. Eita! A adenosina trifosfato, ela é a principal forma de energia química utilizada pelas células. Ela é a moeda de troca das células, é através de todos os processos celulares que a gente vai estudar ainda, né, ao longo do ano, ao longo dessa série de estudos nossa, a gente vai ver que o ATP é a principal forma de energia química da célula. E nessa segunda imagem aqui, a gente está vendo praticamente a mesma coisa, só que no sentido contrário. Aqui o lado extracelular, né, o lado de fora da célula, tem uma maior concentração de substâncias e a célula está realizando o transporte ativo, né, através da membrana plasmática, do interior para o exterior, né, dessa substância, havendo o gasto de ATP. E um exemplo muito famoso aí, que a gente sempre usa de transporte ativo, é a bomba de sódio e potássio. Nas células eucarióticas animais, ou seja, as nossas células, porque nós somos animais, os íons sódio eles estão mais concentrados no exterior do que no interior. Já os íons potássio, eles estão concentrados mais aqui, ó, no interior do que no exterior. E para que essa normalidade seja mantida, é necessário que haja o transporte desses íons contra o gradiente. E é isso que a gente está vendo aqui nessa animação aqui, né, nesse GIF. Observe que está havendo o transporte contra o gradiente do potássio, né? Ele entra aqui e vai para o interior da célula.
E aqui ocorre o transporte dos íons, né, de sódio contra o gradiente também para o lado exterior da célula. E observem, o legal aqui desse GIF é que, peraí, espera um pouquinho que agora que ele vai entrar. Observe aqui como a molécula de ATP se liga à proteína, aí ela passa, né, a substância para o outro lado e fica esse grupo P, que é o grupo fosfato grudado nela, e ela se transforma em adenosina difosfato. Era trifosfato e agora é difosfato. Por quê? Porque perdeu o grupo fosfato. E a gente vai ver, né, esse processo de forma mais detalhada. Essa imagem tem no PET de vocês, mas eu resolvi colocar aqui, né, para a gente ver e entender esse processo juntos. Vamos começar por aqui. O sódio que está presente no citoplasma da célula, né, no interior da célula, ele se liga à bomba de sódio e potássio, que é essa proteína aqui. E a afinidade do sódio é alta, né, por essa bomba, é alta quando a proteína está nesse formato aqui. E quando ele se liga, o sódio estimula, né, a fosforilação pelo ATP. O que é a fosforilação? É aquilo que a gente viu na imagem anterior. É quando o ATP perde o grupo fosfato e se transforma, né, em ADP, adenosina difosfato. Então, a fosforilação faz a proteína mudar a sua forma e isso faz com que ela tenha a afinidade, né, pelo sódio reduzida. Então, ela libera o sódio no lado extracelular. E essa nova forma que ela adquiriu, vocês podem comparar aqui que ela está diferente, né, dessa forma aqui, ela possui uma alta afinidade pelo potássio, que está do lado de fora da célula. E isso ativa a liberação, né, do grupo fosfato. Aí o grupo fosfato meio que desagarra aqui da célula e ela volta ao seu formato inicial. A perda do fosfato restaura a forma original da proteína e essa forma original da proteína ela tem uma menor afinidade pelo potássio. Então ele é liberado no lado no interior da célula, no lado intracelular. Né? Aqui, ó, o potássio é liberado e a afinidade pelo sódio é alta novamente e o ciclo recomeça. Isso que acontece na bomba sódio-potássio. E a gente vai ver que, em muitos casos, a substância não entra na célula nem pelo transporte ativo e nem pelo transporte passivo. Ela precisa de ser englobada pela membrana celular. E isso a gente chama de endocitose ou exocitose. A gente vai ver cada uma delas. A gente vai começar falando sobre a endocitose, que é quando a substância está do meio extracelular e é englobada pela célula. Lembra sempre, gente, que endo é sempre para dentro. Esse prefixo aqui, endo, é sempre para dentro. Então, a substância vai passar do meio extracelular para o lado intracelular, para o meio intracelular. E a endocitose pode ocorrer de duas formas. Uma delas é a fagocitose, na qual a substância ela é sólida e a célula projeta a sua membrana plasmática de forma a capturá-la e mantê-la em um compartimento para que seja digerida por lisossomos ou eliminada. Por que digerida? Porque a gente está pensando aqui, gente, a gente tem que pensar que não é só a gente, não é só a célula animal, né? A gente tem que pensar que existem outras células de outros seres vivos, como por exemplo aqui, a gente está vendo uma ameba, que é um protozoário, devorando outro protozoário, que é o paramécio. A ameba é essa aqui, né? Essa coisa gelatinosa aqui, e o paramécio é esse coitado aqui tentando escapar. Vocês podem ver que a ameba está projetando, olha, a membrana plasmática dela e formando uma verdadeira armadilha, né, para poder capturar o paramécio e assim digeri-lo, uma forma de alimentação dela. E nesse outro exemplo aqui, a gente vai ver que aqui, olha só, essas aqui são células animais, e essa aqui que está andando também é uma célula, só que ela é uma célula diferente, ela é uma célula do sistema imunológico.
Vocês podem ver aqui, né, quando o GIF se repetir, que ela tá caçando esse negocinho preto aqui, essa bolinha preta aqui. O que é isso aqui? É uma bactéria. Essa célula de defesa, né, essa célula do sistema imunológico identificou que tem uma bactéria e tá correndo atrás dela, ali caçando ela para eliminá-la. Aí vocês podem ver que ela captura e provavelmente vai destruir essa bactéria para que ela não cause danos, né, àquele organismo. E além da fagocitose, a gente também tem a pinocitose. Qual que é a diferença de uma para outra? Enquanto na fagocitose a substância, né, englobada é sólida, na pinocitose há o englobamento de gotas de líquido e isso ocorre através de invaginações da membrana plasmática da célula. Como assim? Olha, é muito difícil de ver isso no microscópio, então eu encontrei esse GIF aqui que mostra, né, de forma mais didática o que ocorre. Aqui, esse lado azul aqui é o líquido que tem que ser englobado, e aqui do lado direito a gente tem a célula. Olha como é que forma, né, uma bolsa, é uma invaginação mesmo da membrana plasmática, forma uma bolsa e ela vai fechar aqui no final, englobando, né, essa parte líquida. Isso que é a pinocitose. E a gente também tem a exocitose. Enquanto endo, né, significa para dentro, exo é para fora, lembra de exterior. A substância é expulsa do interior da célula através da formação de uma vesícula ou vacúolo. Ela é expulsa, jogada para fora da célula. E olha como ela ocorre. Aqui formou, né, uma bolsa, uma vesícula, e essa vesícula vai até a membrana plasmática, se funde a ela e expulsa, né, a substância. Então, isso que é a exocitose. Então, né, a gente fechou esse assunto sobre transporte pela membrana plasmática e agora a gente vai falar sobre uma outra coisa. A gente vai falar sobre a parede celular. O que é a parede celular? Ela é uma estrutura presente em algumas células eucariontes e procariontes. Então, alguns fungos, alguns protozoários, algumas bactérias vão apresentar essa estrutura em suas células. E ela é uma estrutura presente em todas as células vegetais, todas, sem exceção. É uma estrutura espessa, permeável, dotada de grande resistência e visível ao microscópio óptico, que determina a forma da célula e desempenha um papel mecânico servindo de reforço e proteção à célula. Nessa imagem aqui, eu trouxe, né, uma foto feita por um microscópio óptico, auxílio de microscópio óptico, de um pedaço de cortiça. A cortiça, gente, ela é, né, meio que a casca, né, do tronco de uma árvore, de uma determinada árvore. E ela são células mortas que protegem essa árvore. E vocês podem observar aqui que o que mantém a estrutura da cortiça, vocês podem ver que não tem nada dentro, nada. Mas o que mantém a estrutura da cortiça é a parede celular. São essas bordas aqui, né, que estão coladinhas umas nas outras. E a gente vai ver um pouquinho mais a fundo a parede celular nessa imagem aqui. Vocês lembram, né, que eu falei agora há pouco que a parede celular está presente em células de alguns fungos, protozoários, bactérias. Não em todos, mas ela está presente em todas as células vegetais. Então a gente vai tomar a célula vegetal como exemplo para estudar a parede celular. Observe aqui que é uma célula vegetal. E aqui é o lúmen, né, o interior da célula vegetal. E a gente pode ver a presença de paredes primárias. O que são as paredes primárias? Elas são né, a parede celular que se formou primeiro. Elas existem, né, em todas as células vegetais e elas são resistentes, mas também são flexíveis, de forma que permitam o crescimento da planta. E a parede celular, ela é formada da planta, né, a parede celular de células vegetais. Ela é formada principalmente por celulose. E a gente pode ver também aqui a presença da lamela média. O que é a lamela média? É esse espacinho aqui, né, entre uma célula e outra,
e ela possui substâncias que promovem a ligação entre essas células. É como se fosse um cimento ou uma colinha que faz com que a célula seja ligada, né, às células vizinhas. E aí, em algumas plantas, pode ocorrer, né, o surgimento da parede celular secundária. A parede celular secundária, ela é mais rígida, então quando há a presença dela, a planta não cresce mais. Ela não está presente em todas as plantas, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Mas quando ela está presente, ela faz com que a planta não consiga mais crescer, ela fica daquele tamanho. E a gente tem a presença de plasmodesmos. Plasmodesmos, né, são canais entre uma célula e a sua célula vizinha, que promove a comunicação entre elas, a passagem de substâncias entre elas. E agora, gente, para finalizar, né, esse assunto com chave de ouro, eu queria deixar claro para vocês que existem diferentes tipos de células com demandas diferentes também. A gente sempre usa um modelo celular como exemplo para facilitar o nosso estudo, né? Até porque se a gente pegar todos os tipos de células que existem para estudar como é que todas funcionam de forma detalhada, assim, a gente não vai para frente nos estudos, né? Mas é importante deixar isso claro, que existem diferentes tipos de células para atender demandas diferentes do nosso organismo, como, por exemplo, a gente tem as hemácias que transportam, né, oxigênio ali para os nossos tecidos e retiram gás carbônico. A gente tem as células nervosas que levam estímulos externos, né, para o nosso cérebro, para a gente reagir a esses estímulos. A gente tem células intestinais que promovem, né, a absorção ali de nutrientes. Então, cada célula tem a sua função, elas vão precisar absorver e também expulsar substâncias diferentes, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, de que células diferentes possuem demandas diferentes. E com isso, a gente finaliza o nosso PET 3 de biologia e a gente tem que aguardar, né, a liberação do PET 4 para prosseguir com os nossos estudos. Até a próxima aula!